desejo de forma direta pontuar algumas verdades sobre esse tema que é tão interessante, e quero e peço ao Senhor que a sua mente se abra, seu coração seja aquecido e a sua espiritualidade seja ativada a esse nível de vida com o Senhor, um relacionamento em que manifestações são realidade. Então, sonhos espirituais, a temática, Mateus 2, do 19 ao 20, diz: após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Olha, queridos e queridas, aqui nessa noite tão especial, sonhos espirituais são sim realidades. Alguns diziam, não é possível, os sonhos ficaram para o Antigo Testamento, no máximo ali no Evangelho, aquela transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então não é uma realidade para os nossos dias. Alguns outros ainda dizem, olha, eu até acredito que possa ser, mas eu quando durmo, nem sonho, eu vou direto, e quando sonho não lembro, então automaticamente para mim não é uma realidade. Alguns outros entram por uma linha mais mística, e tudo que sonham acreditam que é um presságio, e realmente afirmam que Deus está falando, o diabo está falando, o anjo está falando, e não conseguem definir ou discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Eu, em particular, acredito piamente que existem sonhos que vêm da parte de Deus para as nossas vidas, mas que nem todos os sonhos vieram da parte de Deus. Olha, nossa vida é uma vida extremamente agitada e comumente nós fazemos inúmeras coisas ao mesmo tempo. Coisas essas que, se perguntarem para todos nós no fim do dia o que realizamos, talvez nós não saberemos pontuar uma a uma, mas isso não significa dizer que a nossa mente não memorizou, ou a nossa mente não gravou o que foi feito. Logo, eu quero aqui, como uma introdução, destacar o seguinte, que existem sonhos, queridos, que podem até parecer uma revelação, mas na verdade não são. São percepções que nós temos no nosso dia a dia, são situações que passamos, são apertos, são angústias, são pressões que vivemos, e que de alguma forma nossa mente externaliza isso através de sonhos, que às vezes são até impactantes. Quantas pessoas não sonharam já com o cachorro mordendo, com o gato arranhando, com a escada caindo, com o prédio sendo derrubado, com o dente caindo, e aí dizem ainda, olha, o dente caiu, alguém vai morrer. Espera, alguém vai morrer, eu sei que alguém vai morrer. Existem pessoas que já estão até sem dentes, porque sonham tanto que o dente está caindo. Perceba bem, quantas pessoas já não sonharam com questões que até aparentemente eram espirituais, pessoas que levavam no coração determinadas coisas e diziam, tá vendo, fizeram uma culpa por mim, e por quê? Talvez porque no dia a dia nós estávamos pensando muito naquilo. Nem todo sonho que parece que é sonho espiritual, é espiritual. Existem sonhos que são o resultado daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, principalmente quando estamos passando por pressões, em que buscamos de todas as formas encontrar um porquê daquilo que estamos vivendo. O estado de não aquietar a nossa mente gera inúmeras cenas que podem sim serem mostradas como realidades, mas que na verdade são apenas resultados de pressões que estamos vivendo no nosso dia a dia. Por isso, em primeiro lugar, quando você tiver um sonho que aparentemente foi espiritual, passe-o
pelo crivo do seu dia anterior. Tente buscar de alguma forma argumentos ou situações que passaram desapercebidas e que podem ter gerado aqueles sonhos. Quantas vezes estamos pressionados e por isso sonhamos, estamos movidos em lama, estamos sendo perseguidos. Eu, na minha infância, tive um sonho um dia que a pessoa tentava me matar e eu ficava tão desesperado no sonho que eu acordei gritando. E quando nós temos aquele sonho que a gente tenta gritar e não sai, e aí, ou quando caindo da cama, passe pelo crivo do seu dia anterior, veja se de fato esse sonho tem algum sentido de ser realmente espiritual, ou tem todas as possibilidades de ter sido o resultado de pressões que vivemos um dia anterior, ou na semana anterior, ou no mês anterior. Não se apresse em dizer que foi Deus, ou foi o capeta, ou foi alguma coisa. Acredite, a nossa mente capta muito mais do que nós percebemos ou entendemos. E não significa dizer que ali não esteja uma direção, mas pode ser que nosso próprio sentido esteja nos direcionando aquilo que é possível ser feito e aquilo que não é possível ser feito. Segundo, entenda bem, quando nós temos um sonho espiritual, a primeira coisa que precisamos fazer é de fato submetê-lo à apreciação daquele que nos deu o sonho, logo Deus. Se Deus deu um sonho, não adianta nós buscarmos a pessoa mais espiritual que nós conhecemos. Há de convir que a Bíblia cita algumas realidades que algumas pessoas em autoridade tiveram determinados sonhos, mas isso estava um propósito específico de Deus para exaltar, para promover determinadas pessoas e para trazer o reino dele, para revelar o reino dele em outras realidades culturais. Logo, então, quando tiver um sonho, em vez de correr atrás perguntando qual alguém que possa interpretá-lo, se ajoelhe, busque ao Senhor, busque direção de Deus. Aquele que deu o sonho, ele sim pode confirmar se aquele sonho de fato veio dele. Às vezes achamos que é e às vezes não é, mas quando é, acredite, Deus fala e nos mostra que veio dele. Coloque diante dele, dobre os seus joelhos e fale: Senhor, esse sonho mexeu comigo, o que tu queres dizer com isso? O que o Senhor quer falar ao meu coração? Me ensina a compreender isso, me dê o devido discernimento, me dê a devida interpretação, fala comigo, Senhor, o que tu queres? Não se apresse em falar para terceiros aquilo que você sonhou. Submeta-o ou submeta-os diante do Senhor e com o coração quebrantado busque não apenas o sentido daquele sonho, mas a aplicação do mesmo. Não se apresse. Se Deus mostrou, Ele tem um tempo. Terceiro ponto, acredito piamente que Deus dá sonhos espirituais aos homens. Eu acredito de verdade que nós podemos dormir nessa noite e recebermos revelações profundas da parte de Deus. Jacó, em uma fuga, dormiu encostando a sua cabeça em uma pedra e teve a visão de anjos subindo e descendo e chamou aquele lugar de Betel. José, em um sonho da noite, teve uma revelação sobre os satélites naturais e as estrelas se prostrando, e ali houve uma compreensão que lá na frente, ele que era o menor, serviria aqueles que eram maiores e seria canal de livramento para a sua própria família. Não podemos de forma alguma nos esquecermos que no dia do aperto, quando
Daniel e seus amigos se voltaram ao Senhor em oração, em uma revelação da noite, deixa bem claro, Daniel capítulo 2, em um sonho dado por Deus, Daniel recebeu de Deus não apenas o sonho que Nabucodonosor havia sonhado, mas a interpretação e a aplicação daquele mesmo sonho. Voltando um pouquinho atrás, o próprio José, quando estava preso, recebeu a devida interpretação de um sonho que Faraó havia tido, em que haveriam anos de vacas gordas e anos de vacas magras. Lembremos-nos que existiram inúmeras outras passagens na Bíblia em que homens comuns, mulheres comuns receberam sonhos, e esses sonhos eram orientadores. Eu acredito que Deus dá sonhos espirituais aos seres humanos. Eu acredito que essa seja uma realidade não apenas para aqueles que passaram, não apenas para aqueles que viveram no Antigo Testamento, não apenas para aqueles que vivenciaram o Novo Testamento e há de convir. Atos não termina no 28, eu creio firmemente que Atos continua sendo escrito, estamos redigindo Atos 29, porque a igreja ainda está militante, logo Deus tem sonhos para a igreja. Paulo teve sonhos espirituais. Deus dá sonhos, mas precisamos estar convencidos de algumas outras verdades. Quarto ponto: Deus dá sonhos quando nós descansamos nele. Engraçado isso, né? Como nós podemos discernir que o sonho veio de Deus? Quando estamos descansando nele. Quando Deus está tomando toda a nossa mente e o nosso coração. Salmo de número 46 diz: aquietai-vos. 46, isso? 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. O verbo no hebraico é relaxe. E traz a conotação de que, olha, por mais pressionado que você esteja vivendo, aprenda a relaxar, porque o ambiente externo não pode mudar a sua realidade interna. Por isso que em uma realidade de maremotos, terremotos, há um rio cuja cidade alegra a cidade, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, pelo que ela não será abalada. Quando estamos em Deus, estamos nessa realidade de calmaria mesmo no meio de tempestades. E nós temos a certeza que nós em Deus não seremos abalados. Nós recebemos sonhos espirituais quando nós estamos descansando em Deus. Ouvi um testemunho em que uma moça estava, depois de ter vivido uma vida como o mundo propõe viver, ela teve um encontro com o Senhor Jesus e ela se voltou de todo o coração ao nosso Senhor. E quando um dia ela estava ali orando por questões particulares, o coração bem sofrido, sentindo carências naturais da alma, do corpo, e ela um dia estava numa cafeteria e determinada pessoa veio e entregou uma rosa para ela, e ela imediatamente resistiu àquela rosa, mas perguntou por que aquele homem estava entregando aquela rosa. E aquele homem olhou para ela e de forma em profecia disse: assim como eu te dou a rosa, quando o seu coração estiver totalmente em mim, eu te darei o meu escolhido. E a pessoa virou as costas e foi embora. Mas ela, no seu íntimo, sabia que aquilo era uma resposta de Deus para ela. E ela
conseguiu dizer o seguinte na ocasião: quando eu entendi que eu precisava amar mais Jesus do que as minhas circunstâncias, Deus supriu todas as minhas necessidades. Quando nós descansamos no Senhor, Deus dá os sonhos espirituais, e nós conseguimos então, e de uma forma extraordinária, perceber que os céus estão se movimentando. Quinto, entenda bem, os sonhos espirituais são para aqueles que acreditam que Deus tem boca e fala, tem olhos e vê, e que os céus estão se movimentando. Estava voltando de uma aula e um determinado pregador em uma determinada rádio, foi Rádio Melodia, na noite, disse algo que foi incrível ao meu ver. Olha, arrebentou agora, gostei, parabéns em comunicação, ficou lindo. Você trouxe, né, inovando, que coisa maravilhosa. Então, olha, até me perdi. Mas voltando para onde? Já fui, saí do caminho, agora para voltar para o caminho vai ser um processo. Da rádio, obrigado. E aí, o rapaz da rádio falou o seguinte: olha, o que chamou a atenção do povo em Atos capítulo 2 não foram apenas as línguas que os discípulos estavam falando, mas o que chamou a atenção daquela população foi o som que vinha do céu. E de fato, eu nunca parei para me atentar para essa realidade. Diz: e veio do céu como um som, como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E ele afirma o seguinte, queridos, não foram apenas as línguas que aqueles homens falavam que chamavam a atenção, mas o que moveu a cidade para aquela realidade também era um som do céu. O céu está se movendo. Quando Deus move o céu, um som é liberado. O ponto é, nem sempre conseguimos ouvir esse som, porque inúmeras vezes estamos agitados demais para entendermos aquilo que Deus está fazendo. Sexto e último, para nós termos sonhos espirituais. Essa resposta veio de Deus ao meu coração, eu me sinto muita vontade para compartilhar para vocês. Nós precisamos desacelerar. Às vezes estamos como Marta, fazendo coisas dignas, mas coisas demais. E às vezes precisamos estar como Maria, aos pés de Jesus, ouvindo falar aquilo que não apenas edificará para o presente, mas nos levará para um futuro glorioso. Quantas vezes estamos tão pressionados por tantas coisas que precisamos decidir, por tantas respostas que precisamos dar, por tantas coisas que precisamos fazer, é serviço, é escola, é família, são filhos, são negócios, são compras, é o que falta, é remédio, é isso, quebrou, comprou, e nós estamos totalmente envolvidos com aquela realidade. Ao abrirmos os olhos, parece que aquele computador que antes estava ali, parado, stand-by, liga, e a nossa mente entra em uma verdadeira ebulição, nosso peito parece que vai explodir, nossa boca tenta falar e não consegue. Em vez de um estado de alegria, nós entramos imediatamente em um estado de apatia que pode desenvolver uma tristeza e que pode desaguar numa depressão, e nós estamos muito pressionados. Desacelera um pouco, por favor. É importante a desaceleração, porque quando nós desaceleramos, a nossa mente fica aberta para aquilo que Deus está falando conosco. Segundo Paulo, existem muitos sons nessa terra, e nós, como o próprio Cristo nos disse em João capítulo 10, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, que nesse caso, como irmãos que estamos aqui nessa família, não tem nome, né? O pastor Diego, não é pastor A, não é pastor B, mas é o sumo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Precisamos desacelerar.
para que de alguma forma o nosso coração esteja ali, aguardando falar de Deus. E aí, quando isto acontece, sonhos espirituais são dados, porque olha, como conclusão, nosso Deus, Ele não é uma imagem que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem olhos, que tem cabeça, mas não pensa, que tem mãos, mas não toca, que tem pés, mas não anda. O nosso Deus é um Deus vivo. A realidade da fé não é uma fé morta, não é uma fé conceitual, é uma fé prática. À medida em que nós nos lançamos para Ele, Ele está sempre disposto a nos dar muito mais. Nosso Deus é um grande doador, Ele ama nos abençoar, Ele quer falar conosco em todo o tempo, Ele quer se revelar, Ele deseja se revelar. A própria teologia nos mostra isso, a própria Bíblia nos mostra isso, os próprios relatos históricos nos mostram isso. Lembre-se, quando você percebia a autorrevelação de Deus e o seu coração saltava de alegria. Esse Deus que era ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar cada vez mais para você. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer conversar contigo. Na ECL, que por sinal amanhã teremos aula, nós dissemos, e um testemunho próprio, depois alguns irmãos compartilhar o seu testemunho, e eu disse, olha, com essa vida corrida, às vezes eu estou sozinho no carro, em qualquer lugar, e eu tenho como costume dizer, oi Espírito Santo, tudo bem com o Senhor? Olha, eu sei que não é devido, eu estou aqui dirigindo, mas se o Senhor quiser falar, eu estou aqui pronto para conversar. Fala comigo, eu quero ouvir a tua doce voz. Eu quero ser redirecionado. Eu quero ser realinhado. E aí quando a minha mente começa a dizer assim, mas peça isso, fala disso, clama por isso, eu ponho um freio na minha mente e digo, o Senhor já sabe de todas essas coisas, agora eu não quero pedir, agora eu quero só conversar. Se tu quiseres, Senhor, eis-me aqui. José teve sonhos espirituais e por isso ele não deixou Maria. Por isso ele saiu da cidade em um risco real de morte, não apenas da criança, mas da mãe dele também. Por isso ele voltou para a cidade e por isso ele foi direcionado na vida toda. Entenda bem, sonhos espirituais são realidades para os nossos dias. E quem recebe desses sonhos? Aqueles que compreendem que precisam se aquietar, aqueles que compreendem que precisam desacelerar, aqueles que acreditam que Deus fala através de sonhos, aqueles que acreditam que o Deus que fala através de sonhos também pode nos dar a devida interpretação e aplicação dos mesmos. Ei, a Bíblia fala todo o tempo sobre sonhos. Nós precisamos nos abrir para essa forma dos céus de se comunicar com a terra, para que então nós possamos ser direcionados. Por sonhos, Deus deu revelação de coisas profundas, intimidade sobre oração, no caso de Jacó. Por sonhos, Deus falou com José de coisas do futuro que estavam ainda a acontecer. Por sonhos, Deus falou com Faraó e foi a promoção exata para que José pudesse se tornar o segundo no Egito. Por sonhos, Deus falou através de Daniel e isso fez se tornar um dos sátrapas, prefeitos daquele tempo. Entenda bem, por sonhos, Deus falou, no caso aqui específico, com José, um homem justo e que não queria fazer mal a Maria. Por sonhos, Deus falou com tantas outras pessoas, como no caso de Ana, como também através de uma revelação e depois posteriormente no caso de Zacarias. Por sonhos, Deus falou lá na frente com Paulo. Por sonhos,
Deus quer falar com a igreja por sonhos. É interessante, ainda vou ver essa época em que novamente vamos voltar com o momento de testemunho, pessoas subirão aqui e vão dizer: meus irmãos, eu tive um sonho espiritual nesta noite, e Deus me deu a interpretação, e Deus me deu a aplicação dele, e o sonho que Deus me disse, e no sonho Deus me disse, assim, assim, assim. Sonhar é uma realidade para aqueles que dormem, mas dormem em Deus. Por isso, concluo dessa forma: creio que os sonhos são para hoje. Não fiquem ansiosos em quererem sonhar. Eu quero sonhar com o sonho de Deus. Eu estou na prova, Deus fala comigo. Calma, quando for, você saberá. E Deus vai se revelar. E as coisas vão acontecer. E nós saberemos que foi Deus que o fez. Não ficarão dúvidas. Não ficarão dúvidas. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você esteja pressionado por inúmeras situações. Talvez você esteja apertado por outras coisas. Talvez você esteja vivendo muitas coisas até positivas. Mas hoje você decide se abrir para realidades espirituais. Olha que legal, eu estava estudando. Assim, em 30 depois de Cristo, né? O próprio Cristo se revelou, revelando assim o Evangelho, e depois de Cristo, os apóstolos, os discípulos permaneceram. Depois dos apóstolos, os filhos na fé dos apóstolos seguiram e foram chamados de pais apostólicos. E eles se revelaram no período da igreja primitiva e deu continuidade a esse legado também na igreja medieval, no período medieval. No período medieval, algumas coisas muito interessantes aconteceram. Passado do período primitivo, com a conversão de Constantino, depois da grande perseguição à igreja, em que não era um local, não era uma perseguição de Nero, não era uma perseguição de Domiciano, mas era uma perseguição generalizada em todos os impérios. Deus levanta Constantino e aplaca aquela perseguição e traz uma paz, principalmente entre os cristãos e judeus. Passou de Constantino, a igreja se tornou uma igreja imperial. E a partir da igreja imperial, algumas coisas começaram a ser negociadas. Entre elas, os cargos clérigos. E a igreja, que antes era um movimento, passa a se estruturar. E com essa estruturação, alguns concílios passam a existir. Primeiro lá atrás, em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, estabelecendo como a igreja gentílica deveria viver em contrapartida aos judeus convertidos. Depois veio o concílio que foi importantíssimo, chamado de concílio de Niceia, e depois o concílio de Constantinopla. E esses dois combatendo uma heresia de um homem que se chamava Ário, que por sinal os testemunhos de Jeová o seguem em sua sistematização. Ali, aproveitando o dualismo, acreditavam piamente que Jesus não era um homem comum, então era um pouco acima dos homens, mas não era Deus, então era um pouco abaixo de Deus, era uma emanação de Deus. E aí eles vieram, tanto em Niceia como em Constantinopla, dizendo: olha, não, Jesus é Deus, Deus é Jesus, mas também tem o Espírito Santo. E conseguiram nesses dois concílios estabelecer o que nós chamamos de Trindade. A igreja começou a se estruturar. E aí, com essa estruturação, grave isso, Alice, que extraordinário. Com essa estruturação, a igreja começou a se mover muito política, de forma muito política. Então, os papas, os bispos, eram pessoas que eram levantadas não porque tinham
Aleluia, obrigado, Senhor. Não porque tinham o chamado de Deus, mas porque havia uma negociata. E olha, a igreja foi perdendo aquele vigor, aquela chama. Ela começou a crescer de forma agora estruturada, mas não como um movimento. E aí entraram outras situações, outros concílios surgiram. A igreja começou a ser envolvida. Em 1200 surgiram as universidades. E a igreja começou a ser envolvida pelo racionalismo, pelo período escolástico. Quem está estudando aí segundo ano, segundo grau? Vocês lembram disso, né? Pelo amor de Jesus, né? Então entrou o período da racionalização. Não, a fé tem que ser racionalizada. E aí a filosofia passou a ser mais estudada nos seminários, nas faculdades de teologias, do que a própria teologia bíblica e pastoral. Grava isso, mestre Alex. E aí a igreja começou a se tornar mais para a terra. Então de teocracia se tornou, foi mudando, e aí nós fomos avançando a passos largos para o antropocentrismo, de teocracia, teocentrismo, de teocentrismo demos passos largos para o antropocentrismo. E aí em 1300 entrou o período da pré-reforma, que foi conhecido como Renascimento. E os quadros que antes eram dos anjos passaram a ser pintados agora, nos quadros, os rostos dos homens, das mulheres. As estátuas não eram mais de anjos, agora eram estátuas de homens fortes, né? De mulheres fortes, bonitas. O homem foi perdendo a direção em Deus e começou a colocar a direção no próprio homem. E aí surgiu o chamado humanismo. Tomou a igreja. Por isso, algumas pessoas foram impactadas positivamente e impactadas negativamente. Mas nesse período é onde quero concluir essa narrativa. Depois, lá na frente, no período do iluminismo, já bem depois do iluminismo, surgiu um movimento carismático da Rua Azusa, como uma resposta dos céus ao racionalismo humano e como uma contraproposta ao iluminismo e à alta crítica que estavam sendo apresentados, ao liberalismo teológico e à alta crítica que estava sendo apresentado no tempo. Talvez vocês estejam falando, mas estou boiando com tudo isso. E aí eu vou concluir definindo isso. Antes da Rua Azusa, se levantou um movimento chamado Movimento dos Místicos. E dentre esse movimento dos místicos existia uma mulher chamada Catarina de Siena. E essa mulher era voltada para oração, para jejum, e ela, em seus diários, dizia que ela recebia visitas de anjos, e nas noites Deus, através de sonhos, falava com ela. Mas no período em que ela começou a viver isso, era um período que a igreja estava mais humana, estava mais racional, estava mais homem para homem, não homem para Deus. Não estava conduzindo para Deus, estava conduzindo para viver bem aqui na terra. Não, qual é a missão da igreja? Fazer com que o homem viva bem aqui na terra e não prepará-lo para o céu. E essa mulher vem dizendo, não, vamos orar mais, jejuar mais, vamos fazer votos de silêncio, vamos esperar em Deus. E era comum essa mulher passar noites orando, vigílias. Foi estabelecido um movimento místico daquele período. Depois veio Rua Azusa. Depois veio os reformadores. Melhor, depois veio os muitos reavivamentos. Corrigindo. Depois veio os muitos reavivamentos. E olha como a gente entende. Todas as vezes que a igreja está muito centrada na racionalidade, Deus vem e traz um movimento espiritual para despertar a igreja e mostrar que, na verdade, nós não fomos chamados para sermos totalmente racionais. A fé não é e não pode ser racionalizada.
A fé sempre nos levará para vivermos um relacionamento íntimo com o Criador. Todas as vezes que a igreja se enche de tantos conhecimentos, nós vivemos um período de despertamento e conseguimos entender que no meio da racionalidade Deus está trazendo revelações aos seus filhos e às suas filhas. Espero, Deus, que tenham filhos e filhas dele aqui nessa noite e que estão entendendo essa realidade, que para o Evangelho a racionalidade não chega nem perto, é fé. Precisamos acreditar que Deus é um Deus que fala com seus filhos. Deus é um Deus que fala com seus filhos. Deus levanta profeta, Deus levanta profetisa, Deus dá sonhos. Olha, não sei como, olhamos, Deus mostra uma nuvem, revela um anjo, não sei como, mas os céus estão se movimentando. E precisamos acreditar nessa realidade, que a qualquer momento algo dos céus vai acontecer. Termino com essa frase, pastor Carlito Paz: uma fé prática sempre ofenderá uma fé conceitual. Não tem aquelas pessoas que querem explicar muito? Elas são ofendidas com uma fé prática, uma fé, aleluia, vamos orar. Não, mas vamos analisar a porca do parafuso e que precisa da moela. E o crente cheio do Espírito Santo está falando, vamos orar. Vamos orar. A matemática do céu é diferente. A geografia do céu é diferente. A história do céu é diferente. A ação do céu é diferente da ação da terra. Enquanto os homens estão tentando racionalizar o Evangelho, Deus está dizendo para a igreja: se aproxime de mim e vocês verão os céus abertos e anjos descendo e subindo e coisas extraordinárias acontecendo. Ei, olha, meus irmãos, não dá para racionalizar tudo. Nós precisamos viver com fé. Concluo essa mensagem com a citação de Romanos: o justo viverá pela fé. Viva pela fé no nome de Jesus. Sonhos espirituais. Vamos cantar um pouco, em seguida vamos orar. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja? Amém? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e com cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite, nas águas do mar, deu altura certa o pássaro voar,
em te olhar e admirar, e de provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Paizinho, nós queremos ter sonhos espirituais. Queremos ouvi-lo falar conosco, no descansar da noite. Queremos ser tão possuídos pelo Teu Espírito Santo ao ponto de realmente termos essas experiências incríveis e extraordinárias. Mas te pedimos, Senhor, que juntamente com os sonhos, o Senhor também nos dê as devidas interpretações e as aplicações, e que nós não tenhamos dúvidas que é o Senhor que está falando conosco, que está revelando o seu coração aos nossos corações. E sabemos, Senhor, que só é possível sonhar se estivermos descansando. Por isso, ainda que tudo esteja tão tenso à nossa volta, nos ensina a descansar no Senhor, a guardar o seu tempo, a sua hora. O Senhor nunca deixa os filhinhos sem resposta. O Senhor nunca deixa os teus filhos sem resposta. O Senhor nunca deixa os teus filhos sem respostas. Que a nossa mente esteja totalmente cativa à tua vontade, ao teu querer. E que teu Espírito Santo nos domine, Senhor. Que possamos viver coisas incríveis em Ti. Incríveis em Ti. Que possamos ouvir o som do céu e a direção que o Senhor está nos dando, possamos entender. Seja com cada um aqui presente. Alguns de tão perto, outros de tão longe, mas todos que estão aqui vieram porque precisam e querem ouvir a tua voz. Tem pessoas aqui, Senhor, mesmo sendo pastor deles, que estão vivendo coisas tão particulares que eu não sei, talvez nem saberei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor os cerca em volta. Por isso, Senhor, no seu tempo, na sua hora, traga as devidas direções aos teus filhos e filhas. A Bíblia diz que inútil acordar de madrugada, comer ao pão de dores, porque aos seus amados dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Traz descanso, alento, segurança, firmeza, coragem, ânimo, Senhor, aos teus filhos e filhas. Leva-nos em paz para as nossas casas.
guardados em Ti, protegidos em Ti. Sustente-nos debaixo de Tua destra. Permita-nos viver o término de semana incrível em Ti, e que possamos ouvir o som, receber a interpretação e aplicarmos. Coloque pessoas no nosso caminho para falarmos do Teu Evangelho. Coloque pessoas, Senhor, desviadas para nós falarmos do Teu amor, para que nós possamos viver o ID do Senhor de forma muito sobrenatural, na naturalidade do nosso viver. No nome de Jesus, cure aqueles que estão enfermos, os que estão sentindo dores, que estão machucados na alma. Que a cura dos céus venha sobre a vida deles, e que eles, no Teu nome, sejam restaurados para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, e esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração, não só hoje, mas para todos sempre. E todos aqueles que acreditam digam: vai Jesus, vai em paz, vai que está ao teu lado, abençoe.